1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim: Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. O texto segue e Paulo vai tratar de assuntos referentes à fé dos Tessalonicenses, à segunda vinda, a necessidade do trabalho, a necessidade de se sustentar até que Jesus realmente volte. Mas eu estava lendo esse texto e Deus falou no meu coração de forma muito direta quando ele diz a respeito do amar uns aos outros. Interessante Paulo repetir uma frase muito falada por João. No livro Rios de Água Viva, de Richard Foster, ele conta que Jerônimo escreveu a respeito do apóstolo João, e a história é a seguinte, que ele já com bastante idade, já bem velhinho, em Éfeso, já não tinha forças para ir por si só à comunidade de adoração. Isso também é muito interessante para mim, quando Jerônimo coloca a comunidade de adoração, o encontro da igreja, a conformidade dos santos num lugar onde um grande grupo se reúne, um grupo que se chama igreja. Isso é muito bacana, a gente perceber a necessidade desse lugar, a necessidade e a importância que, por exemplo, o apóstolo João, o teólogo, dava a estar indo. Ele já não conseguia mais ir por si só, ele era levado a esse encontro. E Jerônimo diz que uma fala que ele repetia constantemente aos discípulos, aos irmãos que ali se ajuntavam, era: amem uns aos outros. E ele repetia tanto que os discípulos e alguns irmãos certa vez perguntaram a ele: apóstolo, por que você repete tanto essa mesma fala? E João dá uma resposta que é fantástica. João diz assim: primeiro, porque este é um grande preceito do Senhor Jesus. E se vocês cumprirem apenas esse, já estão fazendo o suficiente. Eu e você, a gente precisa verdadeiramente entender o lugar do amor na igreja. Entender o lugar do nosso coração. A gente tantas vezes coloca o nosso bolso, o nosso dinheiro, a gente coloca o nosso intelecto, a nossa mente a serviço da igreja, a serviço de Deus. E o que Deus anseia, a ordem natural, a melhor ordem, o melhor caminho é que, em primeiro lugar, a gente coloque o nosso coração. As outras coisas acontecerão ao seu tempo, porque se o nosso amor, o nosso coração estiver voltado para a obra, estiver voltado para Jesus, tudo na nossa vida vai passar pela lente da cruz. O que Jesus fez por nós foi uma prova genuína, gigante do seu amor, do seu coração. Jesus abre para a gente todo o seu coração, e às vezes a gente faz questão de esconder o nosso coração. A gente tem medo de se magoar, de se machucar nos relacionamentos que a gente precisa ter para de verdade ser igreja. Essa palavra, como eu disse, me chamou a atenção porque é uma fala que precisa ecoar constantemente na vida da igreja. Ame uns aos outros.
se a nossa vida cristã não está pautada no amor genuíno, verdadeiro, partilhável pela comunidade, por Cristo, pela cruz, pelos irmãos, a gente está fazendo algo que parece igreja, mas que não é igreja. Não pode faltar amor na igreja. Não pode faltar amor na igreja. Então, vamos diligenciar, como Paulo diz, né, diligentemente, vamos diligenciar nosso amor a ser disso. O reino vai ganhar com isso. E a gente vai poder desfrutar de uma realidade de comunidade que vai mudar não apenas a nossa vida, o nosso entendimento, mas vai mudar a realidade da igreja. Vai mudar a realidade do que a gente representa. Em nome de Jesus, tome essa palavra como um conselho divino.